tarde a todos. Boa tarde. E nós possamos acolher as bênçãos infinitas do alto que sempre verte em favor de todos nós, especialmente nesse momento em que nós nos encontramos para tratar de temas tão relevantes quanto o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, na realidade é o nosso Evangelho, né? Porque ele ligou essa catamari para nós outros, para todos nós. E esse tema de hoje, a Norma tem uma forma bem interessante de colocar esse tema. Na verdade, mexe um pouco com a gente, né? Sacode a poeira dos pés. Interessante que, popularmente, esse hábito, de uma certa forma, tentou se instalar como um aspecto de repúdio, quando as pessoas em convivência e façam ter dificuldades, aí a pessoa dava as costas e sapateava. Isso foi um processo comum, acredito que esteve a acontecer até os dias de hoje. Quando na realidade, muitas vezes a pessoa nem sabe de onde vem, né, essa tradição. E é uma tradição do Evangelho. Nós vamos encontrar no capítulo 10 de Mateus, quando Jesus faz a convocação dos discípulos. Também convoca os discípulos. Eu vou fazer a leitura na passagem, depois a gente escolhe o tema. E é o chamamento dos 12. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. É uma abertura, né, concedida por Jesus da mediunidade. Ora, os nomes dos 2 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, acreditado Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não consoais ouro, nem prata, nem cobre em vosso cinto, nem alforjes com caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrais, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-os aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Nós vamos ter que trabalhar bastante em torno disso da compreensão, né? Em verdade, Deus digo que no dia do juízo haverá mais dor para o parente de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ele dizer: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como serpentes e simples como as pombas. Vamos ter uma pouquinho de fora. Aí uma consideração especial para às vezes fazer, porque como aqui é o chamamento dos 12, e nós sabemos que cada um como representava as 12 tribos de Israel, que depois se dispersou por todo o orbe terrestre. Seguramente, até por nós estarmos participando hoje da doutrina espírita, aquela pessoa que adentra a primeira vez no centro espírita é seguramente uma reconexão. Então nós já estivemos junto àquele povo.
Até porque, se a gente for observar, o contingente de espíritas é muito pequeno em relação, em proporção às outras religiões, seitas, né? E principalmente aquele que realmente se dedica. É um número ainda menor. Porque a doutrina espírita é muito desafiadora. Ela vem trabalhar conosco a conscientização da mudança que nós devemos fazer do nosso comportamento, no que tange às dificuldades que nós carregamos conosco, né? Aos vícios, às más inclinações, que inclusive é uma recomendação em os livros dos Espíritos e em um Evangelho, que nós devemos fazer um esforço para domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Nós vamos entrar aqui. Esse capítulo 10, ele é uma orientação como que aos médiuns da atualidade. Não obstante esteja usando um palavreado, uma menção àquelas dificuldades do passado, mas hoje elas estão presentes, se não na fisiologia, no corpo físico, no psiquismo ainda, né? E nós vamos perceber que Jesus dá como uma orientação do comportamento dos médiuns, dos discípulos, eles ainda eram discípulos, e Emmanuel fala que todos nós somos aprendizes e discípulos. Imagine, aprendizes e discípulos. E ele usa a primeira pessoa do plural. Ele se inclui. Esse Emmanuel, que nos traz tantas considerações do Evangelho com tanta lucidez. De maneira que ele trouxe aí um pentateuco de versículos, né, de livros, Caminho, Verdade e Vida, Comós, Conte Viva, Palavra de Vida Eterna, né, Caminho, Verdade e Vida. Então nós vamos percebendo que a Bíblia pega um versículo e como que faz toda uma composição de um texto para nos orientar acerca daquele versículo. É por isso que João vai dizer que se todas as coisas que Jesus realizou fossem escritas em livros, o mundo não caberia para aquela época, porque até a compreensão dos dias atuais para muitos é complicado, né? É necessário extrair o espírito da letra, porque a vida em si mata, o espírito de defeito. Então existem muitas informações contidas nos versículos, nos ensinamentos de Jesus. Mas vamos entrar aqui agora no texto. Então ele vai dizer aqui: e quando entrares em alguma casa, saudai-a, né? A saudação é uma coisa muito constante, comum, e faz parte, é necessária para todo o comportamento daquelas pessoas que se aproximam. Então a gente chega, mano, como vai? Tudo bem? Ah, tudo bem. É uma saudação. Agora, a sequência da saudação vai depender do psiquismo de ambos. Porque muitas vezes a pessoa chega, sauda, ele volta e depois começa a escorrer ali uma muquerela, né? Murmúrio, lamentação, né? E querelas mesmo. Então, a saudação, segundo Jesus, é algo que nós devemos fazer com aquele impulso de segurança, de que, de uma certa forma, haverá um link de comunicação ali naquele momento, né? Então, a gente percebe que isso vai tratar de relacionamento. E nós sabemos que relacionamento podemos colocar no plural, porque existem os relacionamentos saudáveis e os relacionamentos tóxicos. Então, é necessário um certo cuidado nessa questão, porque a pessoa intoxicada pode te intoxicar. E se você for a pessoa intoxicada, você pode intoxicar. Existe um texto, né, uma grande lição do irmão X, através da psicografia do Chico, que trata da cólera
cólera, a ira, a raiva, e diz que ela é contagiosa. Ela é contagiosa. Então vejamos que coisa interessante. Um rapaz, um enfermeiro, trabalhando em determinado hospital, e no seu trabalho árduo, muitas vezes cansativo, com uma psicologia muito tensa, né? Ele ali recebe uma senhora e estava muito nervosa, e ela, agitada, varrendo a casa, ela foi e bateu a vassoura no cachorro. O cachorro saiu e mordeu essa senhora na rua. Essa senhora pegou a cólera do cachorro, porque o cachorro ficou tranquilo, descarregou ali, e essa senhora chegou lá para ser atendida e descarregou toda a cólera no enfermeiro. O enfermeiro não podia revidar, porque tratava de um trabalho naquele momento, ele tinha que transmitir toda a segurança, mas ele segurou. Mas quando ele chega em casa, está lá sua mãezinha, viúva, e que carecia do seu concurso, dos seus cuidados. E ele então descarrega toda a cólera na mãe. A senhora é um peso na minha vida, eu já estou cansado. E vai e faz aquele derramatório de palavrórios, tamanha desconsideração com a mãezinha. A mãezinha era espírita, e ele era de base espírita. A mãe se acalmou, conteve a palavra, e aí à noitinha, depois ela ter preparado o jantar, auxiliado, porque sabia que eles estavam muito cansados, preparando o banho, aí sentaram-se para fazer o culto. E aí saiu uma mensagem de reflexão para o filho, e ela vai e diz assim: meu filho, eu sei que eu sou velha, praticamente uma pessoa inútil, não produtiva, mas eu te amo tanto, eu sou sua mãe, e eu gostaria muito de poder continuar do seu lado. Então ele fica muito envergonhado, se constrange ao extremo e começa a chorar, e dá aquele abraço gostoso na mãe, e a mãe o acolhe com muito amor. E aí André Luiz vai dizer que nós temos que ser o terminal, irmão X, o terminal de todo e qualquer mal. Tudo que chegar a nós devemos ser o ponto final, não repassar, porque tudo que nós repassamos muitas vezes intensifica de acordo com o sentimento daquele que está recebendo aquela informação, e nem todos estão na mesma condição dessa mãezinha, né? Nós vamos perceber que uma atitude de uma senhora na casa maltratou um cãozinho que é instintivo, mas que também é acolhedor de carinho, de afagos e de aconchego, mas que ele tem o direito de ter ira, porque ele está ainda dentro do determinismo divino, no processo da sua evolução, no campo da irracionalidade. Agora, o homem, no seu processo racional, ele tem que pensar, e os seus pensamentos, o seu campo de ideações tem que coordenar todo o seu processo e as suas impulsividades, porque são em vários tantos, né? O da cólera é apenas um deles. Mas então, ele fala, quando entrares em alguma casa, André Luiz vai trazer para nós algo muito interessante quando ele vai falar da casa mental. Todos já ouviram falar da casa mental? Quem não ouviu vai ouvir agora. A casa mental é o nosso psiquismo. Cada um de nós somos como que um edifício e uma construção com a estrutura da base, que é o porão, o térreo, onde nós convivemos. Não são todos, não é muito comum, principalmente para nós latinos, um país tropical, mas para aqueles que vivem nas condições de um clima temperado, tem o sótão, né? Que é algo que intermedia para que a temperatura fique mais amena, tanto no tempo de calor, que é extremo, quanto no frio, que é intenso. E o basement, né, o porão, geralmente, hoje aqui já tem uma renovação, o pessoal faz ali um ambiente agradável de moradia.
Mas no aspecto psíquico, segundo André Luiz, o porão é onde nós guardamos todas as reservas das nossas experiências passadas. E ali tem muita coisa acumulada, inclusive lixo e coisas que já não se usa mais. De uma certa forma, não é isso que acontece? Aqui, quando eles não fazem isso no basement, eles fazem em alguma garagem. Eu já vi muitas garagens cheias, né? Amontoadas de coisas inúteis, coisas que estão ali só fazendo morada de roedores. Então, ali estão as nossas experiências passadas. E está ali também todo o processo irracional e de animalidade, porque nós somos criados simples e ignorantes. O princípio inteligente passou pelo reino mineral, bilhões de anos. Passou pelo reino vegetal por bilhões de anos. Pelo reino animal por milhões de anos. E agora no reino nominal, alguns milhares de anos, para que a gente possa ascender a uma escala mais como é que é? De ascensão, ascensional. Obrigado. Que é a próxima, que é a angelitude, ou angelical. Nós fomos criados simples e ignorantes. Até chegar nos Cristo. Até chegar à condição crística, né? Existe ali todo a escada de Jacó, que começa na Terra e se estende ao infinito, é a escada da evolução, que a gente vai considerar tudo um processo imaginário e uma realidade. Porque quando Jesus vai dizer lá em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a gente vai compreender que é uma evolução que tem que começar e atingir uma finalidade. E a ascensão é a crística, né? É onde Jesus, na sua grandeza, se inclui como um dos Cristos do multiverso infinito da criação divina. Então, ali está contido todo o processo do nosso passado. Por isso que de vez em quando uma pessoa destrata a outra, e aí a gente vai falar novamente em comportamento e relacionamento, a pessoa vai e solta ali, fala, pô, saiu com um pulso aqui, tá vendo coisa, né? Ó, tá mordendo, olha, tá com um veneno na língua. Então, são os bichos que estão lá no porão, que a gente coloca fora do alçapão naquela hora. Porque a nossa racionalidade ainda não coloca ali o peso para não deixar que isso salte para fora. Que é o controle, que é a vigilância. Porque já imaginava, se toda vez que a gente tiver um descontentamento diante de uma pessoa, a gente partir para a agressividade, nunca vai haver paz, né? Principalmente conosco, que devemos trabalhar e preservar a nossa fase. A gente vai compreender isso nesse versículo. Então, quando ele fala em alguma, né, casa, quando você entrar em alguma casa, você está com um relacionamento tranquilo com as diversas pessoas no seu dia a dia, de repente você encontra uma pessoa que está no seu mau dia, no seu mau humor, na sua dificuldade. E aí que nós temos que fazer a questão da atitude cristã. Aí a gente vai tentar, de uma certa forma, minimizar. Se a pessoa continuar remitente, resistente naquele processo, não é que você vai dar as costas para aquela pessoa. Ao contrário, você vai ficar tranquilo, se acalmar, não mencionar mais sobre aquele assunto e tentar tranquilizar ao máximo. Porque a desconsideração só causa dificuldade e prejuízo a quem o faz. Se a pessoa demonstrou perturbação e desequilíbrio, quando Jesus fala curar os enfermos, ressuscitar os mortos, né? Limpar os leprosos, é um trabalho de todo aquele que se considera discípulo. Muitas vezes a criatura está com um psiquismo tão carregado que ela está como um leproso da alma. Ela está enferma no seu psiquismo, no seu mental. Não quer dizer que é por todo o tempo, mas pode ser um dia. E quem de nós não passou por um dia de enfermidade mental, de distúrbio, desequilíbrio, perturbação? Aliás, para muita gente é uma constante. Tem pessoas que têm assim, uma descarga de temperamentos quase que cotidiana, várias vezes no dia. Existe ali uma dificuldade, é uma enfermidade.
É uma dificuldade, uma enfermidade espiritual, comportamental, psíquica. Psiquial. É psíquica, entra no psicólogo e no assistente máximo do psicólogo, que é o psiquiatra. Porque muita gente recomenda psicólogo, e o psicólogo não resolve, tem que ser o psiquiatra mesmo. E às vezes tem só a consulta e a conversa, tem que tomar medicação, e medicação pesada para poder inibir ali, né, as células. Porque vira hábito. Exatamente, exatamente. Mas esse processo já é um hábito. A agressividade é um hábito e ela tem que ser contida justamente porque tem que haver uma transformação desse hábito. Em passar da agressividade ao processo de calmaria, né? De contenção dessa agressividade, para que haja um relacionamento amigável. Quando nós todos tivermos aquela certeza e consideração de que nós somos irmãos, porque a gente sempre considera a consanguinidade, a genética, né? Mas a ciência já está detectando que existe um gene divino. Olha que coisa interessante. E que está em toda a humanidade. Para nós sabemos da nossa filiação. É a paternidade divina. É o nosso Pai Celestial, como Jesus disse, né? O meu Pai, vosso nós temos isso. Assim na terra, aí vai para o plural, como no céu. Ou seja, naquele comportamento em singular. Obrigado. Sai do plural, céus, porque é toda a parte, todas as consciências, todas as situações de vida no planeta, e depois cai no céu, que é naquele que já entrou naquele nível de elevação. Porque o céu, na consideração antiga e até na atual, é a morada de Deus. Então, se ele faz a vontade dele, dentro da casa dele, então o que a gente pede para que seja feito também na nossa casa mental. Né? E aí entra a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei divina, a lei natural, a lei de Deus. Resposta única, na consciência. Não fala mais, consciência. E a gente muitas vezes nem sabe o que é realmente a consciência. Temos que pegar, analisar, pesquisar, para saber o que é a consciência, o que é o psiquismo, o que é a mentalidade humana, para a gente compreender a nossa própria, né? Então, houve aqui o processo da saudação, entra a observação do comportamento. E é um comportamento bilateral. É na via de mão dupla. Porque vai dizer assim: e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Então é a paz que você está sentindo. Você chega com o seu bem-estar, está saudando uma pessoa, e se ela está de mau humor, já dá para perceber de imediato. Então você deixa sobre ela a sua paz. E se não for digna, torne para vós a vossa paz. Aí a pessoa vai pensar no sentido de indignidade, de indignação. Não. Se ela não for digna no sentido de estar sintonizada naquele momento. E aí, torne para vós a vossa paz. Muita gente vai dizer, fica aí na sua que eu vou voltar, não vai tirar minha paz. Já tirou. Então é um comportamento assim, tá bem, tudo bem, eu compreendi, está muito bem. E nem é bom falar, não, você não está num dia muito bom. Se você falar isso, você vai estar como que jogando querosene no fogo. O André Luiz fala que ninguém susta corpo de ofensa com pancada de revide, nem se apaga fogo a jorro de querosene. Então qualquer coisa que você possa tocar. E é uma coisa tão complexa isso, porque às vezes a gente já fez o link
de agressividade dentro daquilo que a pessoa passou, porque nós somos muito contagiados, com muita facilidade, justamente pela ressonância viral ou bacteriana que a gente tem no nosso psiquismo dessas relações. Mas o Evangelho nos ensina a serenar, a tranquilizar, ou a segurar. O Chico fala que a gente tem que, às vezes, fala o que fala porque é uma coisa que está trazendo. É como o Evangelho de Jesus, é o gerúndio constante, né? Que se você sente um ímpeto de agressividade através da fala, coloca um gole de água na boca e conta de 1 até 10, né? Às vezes a gente tem que precisa contar até 100, às vezes até 1000, justamente porque a gente já está ali. E olha, quando a dificuldade é muito grande, não engula a água, porque vai estar envenenado. Mas tem que ser um Rivotril. Vai estar envenenado, né? Porque segurou tem tanta adrenalina, tem tanta coisa ali, que é preferível dispersar aquela água. Para a gente ter uma ideia do que muitas vezes acontece conosco. E é uma realidade. Mas pelo menos você se conteve para não rebater. Ficou com você. Aí é um problema seu. Você resolve. Mas não vai jogar em cima de outro, porque senão vai ficar repassando. As guerras começam através de um indivíduo. Imagine. E a iniciativa de outro, no sentido de acolher aquele psiquismo, gera um conflito vamos dizer, das gangues locais num bairro. A coisa pode ser numa cidade, pode ser num estado, como já aconteceu, né? Guerra em estados lá no Brasil, Minas e São Paulo, vocês se lembram disso? E aí a coisa pode se tornar nacional e mundial. Começa de um indivíduo com a repercussão de outro indivíduo que não se combinam, né? Olha que coisa. Então, se a casa for digna, desça sobre ela a sua paz. Se não for, torne para vós. Ou seja, porque a vossa paz é a sua paz. Não deixa ninguém tirar aquilo que você está conquistando. Você já está mais trabalhado nesse sentido. Não deixe que qualquer distúrbio, qualquer ofensa, qualquer agressividade tire sua paz. Tire o seu estado de equilíbrio. Porque muitas vezes foi um esforço muito grande para chegar naquele ponto. Imagine, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de relacionamento com o esposo, ou com a esposa, com os filhos. Já sai de casa com aquele peso que teve que segurar, porque senão vira um vulcão, né? Aquela casa. Aí não é só o psiquismo de cada indivíduo, não. É o coletivo. Aliás, meu querido amigo e mestre Sobral dizia o seguinte: tem casa que você não deve pedir nem um copo d'água. Verdade. Vocês já perceberam que algumas casas as paredes ficam escuras por muito pouco tempo? São miasmas. Inclusive, considera-se que nós devemos pintar as nossas casas a um tempo máximo de 5, 10 anos. Porque a tinta, os químicos ajudam até a destruir os miasmas. E os miasmas são produzidos pelo nosso psiquismo. A nossa casa física fica contaminada pela nossa casa mental. Aliás, olha que coisa. Você sabe o que é o alimento do umbral? Os nossos pensamentos. Pensamentos, formas negativas. Porque o pensamento positivo é bênção por toda parte. Os espíritos tiveram que desenvolver um urubu no plano espiritual. Vocês já ouviram falar nisso? Que absurdo, né? Eles se alimentam dessas larvas mentais. Lá no André Luiz, no nosso lar, ele vai falar das aves ibis. Vocês se lembram da leitura? São animais psíquicos desenvolvidos para fazer o mesmo que o urubu faz aqui. O urubu é o sanitarista natural, né? E essas aves são também, porque é uma questão de saúde mental no plano espiritual. E somos nós que alimentamos o umbral, gente. Quem
teve a oportunidade de ler do livro Voltei, vai ver lá o irmão Jacó saindo daquela faixa densa, pesada, até um determinado ponto que ele vai perceber que não dá para ver mais nada, a terra de onde ele saiu. Ele fica um pouco atordoado com aquilo, mas os companheiros falam para ele, não, isso aí é tudo, é o psiquismo, a atmosfera psíquica da terra, que nós não vemos com esses olhos, mas os espíritos percebem. Aquela névoa densa, porque é questão de vibração, de sintonia. Só depois que ele ascende a um determinado ponto mais alto é que ele vai perceber com naturalidade aquilo que os astronautas tiveram a oportunidade de ver, né? Terra linda, maravilhosa, mas com os olhos físicos. Porque com os olhos espirituais, André Luiz diz, por exemplo, que à noite, a ausência do sol, o sol é o que realmente é a grande bênção, né? Ele como que pulveriza, ele destrói aquelas névoas densas e pegajosas que nós andamos e não sentimos, porque estamos num processo muito condensado, mas isso que percebe. Tudo isso derivado do nosso psiquismo, da nossa casa mental. Então, quando Jesus fala da casa, e André Luiz traz para a gente essa referência, eu estou só passando algumas pinceladas. A gente tem que pesquisar, estudar para compreender. Desculpa. Porque trata-se de um algo muito complexo. Só complementar que você falou da agressividade, eu acho que assim, o nosso primeiro impulso quando alguém é agressivo com a gente é ser de volta agressivo, né? Quando você começa a ser espírita, você começa a ver que esse não é o caminho, porque quando você volta com essa agressividade da pessoa, na verdade você está dando para o outro o poder do controle das suas emoções. Exato. Que é você que tem que controlar. Então aquela paz que a pessoa quer tirar de você é o outro, não é você. Então assim, eu estou falando por mim mesma, né? Tem gente que quer me perturbar, e aí eu fico assim, meu Deus do céu, como é que eu faço para lidar com essa pessoa? Difícil. E aí, toda vez que a pessoa é dessa forma, eu peço para Deus, me ilumina, me faz uma melhor pessoa, sou espírita, estou melhorando, e aí respiro fundo e não deixo aquela pessoa controlar a minha emoção, né? Chego até a falar para essa pessoa, né? Vai orar, vai buscar um lugar para você poder ser uma melhor pessoa, né? Vai buscar paz, porque a pessoa não tem paz. Então, porque a pessoa não tem paz, ela quer tirar a paz do outro. E aí isso é uma coisa que você tem que aprender a autoanalisar isso e a se autocontrolar, porque o nosso primeiro impulso como ser humano é revidar. Tipo, você vai ser grossa comigo ou você grossa com você. Exato. E é difícil, muito difícil. Então, assim, eu tenho tem muita tentado. repercussão ainda no nosso índice dessa E contagia, né? Como você falou, contagia. Aquele negócio ruim vem pra você, você quer tirar aquele negócio ruim e passar pra pessoa que te passou. Então a gente tem que ter um esforço todo dia, né? E a melhor coisa para a solução é o silêncio. Porque às vezes, Amém. até se você falar que nós comentamos, você vai procurar, você está caçando confusão. Como assim? Você está me chamando de doida? Você está me chamando de doida? É verdade, é verdade. O que você quer dizer? Que eu não tenho Aí a espírito? pessoa vai ter que demonstrar realmente a É verdade. de camisa de forças. É bem isso. Então, voltar, torne para vós a vossa paz. Então, perca a sua paz. Você conquistou aquilo com muito esforço, foi muito difícil. Você teve que engolir muita saliva ácida, né? Às vezes a pessoa tem problemas de estômago de tanto engolir saliva ácida. Vocês sabiam disso? Exato. Passa a Tem raiva. essa também. A raiva ela concentra em licor amargo, né? E o responsável por isso aí é o pobre coitado do fígado e da vesícula. Você tem que fazer um controle, né? E o nosso psiquismo é que deveria controlar tudo isso. Quando Jesus fala que ele não veio para os sãos, mas sim para os enfermos, então existem pessoas sãs. A pessoa sã, ela vai ter uma morte natural. É com um certeza. zoando demais. Passando tá nem. Não, tem. Por isso que a igreja considerou os santos, né? Os sãos. Aquelas pessoas que tiveram um comportamento tão notório no sentido de vida reta, de vida tranquila e exemplar, eles já entraram na condição de santos, já não são mais enfermos, né?
E tem muitos santos que vêm aqui com tanto de macacuna e mazela no corpo físico, simplesmente para demonstrar para a gente que é possível. Então vamos aí ter o exemplo do nosso Chico. Uma alma santa. E tinha tantas dificuldades e não reclamava. Quem teve a oportunidade de estar por perto, via que coisa, ele já era exemplo mesmo. Esse meu querido Sobral, que eu mencionei ainda há pouco, eu tinha muito contato, ia muito estar com ele, e era uma relação de pai e filho. Certa feita, e ele era assim, como que um psicólogo espírita. Todo mundo ia lá derramar suas mágoas, as suas dificuldades, pedir conselhos, ele sempre pressa. Um dia eu estava com ele, o telefone tocou, e aquele telefone ainda no disco, né? Ele segurando o telefone, a pessoa estava falando tão alto que estava dando para eu ouvir a reclamação que ela estava fazendo. A pessoa querida para ele, porque, né? Daí a pouco vem a crise, porque tinha problema de Parkinson. Então tinha momentos que a crise vinha e ele começou a bater com muita força aqui nesse osso do rosto. Ô, minha filha, mas tem paciência, fica calma, assim, assim mesmo, falando coisas boas para ela. E eu fiquei ali, minha filha, se você estivesse vendo o que eu estou vendo aqui agora, eu fiquei nessa bobeira e custei a dar conta. Segura o telefone, meu filho, que vai machucar o rosto, né? E ficou realmente bastante vermelho o local. Poderia ter ficado menos se eu não tivesse ali, né? Com aquela perplexidade, porque realmente. Então, aí ele olhou para mim, sorrindo, e continuou falando com ela, acalmou e a coisa passou. Então, tem pessoas que são, né, realmente o terminal de qualquer situação e a solução, inclusive, do acompanhamento da paciência cristã, né? Paciência, a ciência da paz. Eu não tenho paciência. Minha paciência tem limite. Não tem limite porque ainda está em exercício. Paciência, ciência da paz, é conhecimento de harmonia íntima. Ciência não é um estudo aprofundado para ter um conhecimento amplo. Então, ter paciência é ter toda a consideração e compreensão do que é a paz. 3 letrinhas, uma palavrinha tão pequena, né? Que poderia resolver o problema do mundo. Olha que coisa. Assim como o amor. E aí, no próprio versículo, ele vai dizer assim: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Aí está o nosso versículo. A norma, ela faz essa proposta, né? Para que a coisa entre num clima de descontração, mas para a gente falar de coisa séria. Ele não estava falando de casa até então? Não estava falando? No versículo assim, não falou de casa. Agora ele está falando de casa em cidade. Eu consigo entrar lá, por exemplo, em Manhattan, e estar em contato com todas aquelas milhões de pessoas ao mesmo tempo? Por que ele está falando aqui? Se o relacionamento muitas vezes pode ser com um ou pode ser com vários indivíduos, como aqui agora, por exemplo, uma pessoa com estudo, ela pode contaminar todo mundo, da mesma forma que uma pessoa amorosa pode também, né? Uma pessoa emotiva pode trazer a emoção à tona de todos, ou daquelas pessoas mais sensíveis. Mas por que ele falou de cidade? Casa, até então a gente está compreendendo. A gente chega numa casa, por exemplo, física, tem ali a família. E a família, vamos trazer um exemplo aqui, aquelas pessoas que batem na porta com a Bíblia debaixo do braço, né? Para pregar palavras. Raramente alguém abre a porta. Uns respondem e nem respondem, né? Sem crítica, é um processo que a gente percebe. Principalmente aqui a gente vê muito disso, né? Em determinadas situações, nós temos que fechar a porta da casa para não receber determinadas situações desagradáveis. Não quer dizer o caso, né, dessas pessoas que estão ali na intenção, dentro do princípio de fé delas, tentando, de uma certa forma, arrebanhar as ovelhas para a igreja. Tanto que para nós espíritas isso não é viável. Há uma recomendação para que não façamos proselitismo de ocasião. Aproveitar que a pessoa está sofrendo, está chorando, está doendo e vamos levar para o espiritismo. Não, essa
consolação é bem diferente de tentar puxar a pessoa para o seu lado, para a sua fé, para o seu princípio, para o seu pensamento. Consolar é doar no momento aquilo que a pessoa necessita, seja uma palavra de reconforto ou até mesmo algum recurso material, mas sem envolver essa questão. Tivemos um companheiro em Belo Horizonte, talvez vocês já tenham ouvido falar. Ele esteve inclusive lá na 74, há uns anos atrás. Hoje já está no plano espiritual. Honório de Abreu. Sonório, né? Sonório de Abreu. Ele trabalhou numa repartição por muitos anos, num banco. E aí um dia, um colega, depois deles aposentados, vai ao Grupo Emmanuel e tem a surpresa de ver o Sr. Honório fazendo uma palestra. E o Sr. Honório é uma sumidade. O conhecimento é uma coisa assim, impressionante. E aí ele faz a palestra e o companheiro depois se levanta e vai, Honório, que coisa maravilhosa. Mas você nunca me falou que você era espírita, que você era dessa religião? Aí ele, sério. Mas antes dele falar mais alguma coisa, mas eu vi o seu comportamento, agora eu compreendo. Porque ele era o terminal de fofoca, de intriga, era aquela pessoa que sempre chegava. Então, imagine quantas dificuldades ele poderia estar tendo naquele dia, chegava e tentava expressar ali um bom humor, né? Porque o espírito é aquele que ele tem que mascarar as suas dores para ajudar na dor do próximo. Mas isso é uma coisa absurda. Mas é o exemplo de Jesus, gente. E é assim que nós curamos a nossa dificuldade, é tentando ajudar o próximo, porque nós estamos num mundo de muitas divergências, de muitas dificuldades, contradições, e estamos regidos ainda na lei de causa e efeito, porque estamos no mundo de provas e expiações. Nós não estamos no mundo regenerado. E até entrando na regeneração, é regeneração, não é regenerado. Regeneração é aquilo que precisa estar sendo trabalhado para melhoria, né? Então eu trabalhei com a purificação de água. Então tem as cadeias de regeneração, que são aniônicas e catiônicas. A água entra ali poluída e ela tem que sair, né? Então existe um processo. O regenerável é o que já saiu. Então espíritos regenerados só voltam aqui na Terra em missão. A maioria de nós estamos aqui por necessidade mesmo de trabalho, de modificação íntima, né? E aí vai dizer: e se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Era um hábito, quando um judeu entrava no território samaritano, no estado de Samaria, porque eles não consideravam o samaritano de forma alguma, principalmente dentro da fé. Tanto que Samaria tinha lá o templo, o monte onde eles iam adorar a Deus. Se o indivíduo percebesse que ele tinha entrado em território samaritano, tinha aquela coisa do repúdio, aí eles pegavam, voltavam a sair e batiam os pés mesmo, como você disse: sai de mim, poeira. Ele está dizendo, se a gente tem que conservar a nossa paz, o indivíduo que está fazendo essa atitude, ele já se irritou. E a gente via isso, né? Desconsiderou, vira para dar as costas e bate os pés. Algo muito interessante quando ele fala de cidade, é porque, apesar de estar diante do indivíduo, aquele indivíduo tem muitos moradores dentro dele. Olha que coisa interessante. Nós somos, apesar de individualidade, uma cidade. Porque nesse porão, que é o nosso subconsciente, tem muitas personalidades da nossa individualidade reencarnadas em transatas existências, até chegar o momento de agora. Então eu sou uma composição de muitas experiências.
Você imagine, a gente se sente muitas vezes com uma grande dificuldade, com muito problema, né? Principalmente no comportamento mesmo de convivência. E olha que nós somos muito melhores do que nós já fomos. Todos nós somos melhores nessa encarnação do que nós já fomos no passado, imagine. E as outras, e as outras, e as outras, então fomos melhorando, estamos aprimorando, né? Estamos aprendendo, estamos evoluindo. Se a gente sente dificuldade agora, imagine no passado. Aí tem pessoas que falam assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso que eu estou passando? Ah, minha filha, não queira saber. Não queira saber. Porque senão vai ficar mais difícil ainda, né? Então a cidade é justamente o psiquismo que a criatura tem nos seus impulsos. Ela demonstra, nossa, não é aquela pessoa que eu conheço, está mostrando uma outra situação, né? E aí daí a pouco aquela pessoa que estava lá embaixo, ela levanta de uma vez, aquela pessoa que tem duas polaridades, né? Ora está no extremo positivo, ora está de perturbação. E aí essa é a situação que nós estamos vivenciando. Mas aqui na uso de provas, isso que é só? Exatamente. E aí? E aí que nós só vamos sair das expiações quando nós quitarmos as nossas dívidas do passado, e nós carregamos essas dívidas do passado por causa dessas personalidades de outras existências que nós vivenciamos. Porque nós somos reencarnacionistas e nós temos que ter essa convicção, essa certeza. Em tantos momentos nós temos assim, aquele processo inato, eu já vivi isso, né? E o dissabor dessas dificuldades que nós precisamos vencer demonstra que nós temos a necessidade de trabalhar na atualidade alguma coisa que a gente vem carregando de milhares de anos, né? Cheia de vidas, muitas experiências positivas, porque a misericórdia assiste em todos os momentos, nós estamos aprendendo, então nós fazemos coisas boas, fazendo coisas ruins, e aí é que vai o peso, né, da coisa. Porque a balança continua sendo aquela antiga, 2 pratos e 2 medidas, 2 pesos e 2 medidas. Aí a gente vai ver qual o lado que pesa mais, se é das más ações, se é dos maus hábitos, né? Que pode ser o prejuízo daquele lado bom que a gente tenta fazer, né? E é um desafio para nós colocar aquilo em equilíbrio. Até que um dia o peso das coisas boas supere totalmente tudo aquilo do nosso passado, de maneira que fiquem tão somente experiências. Aí nós vamos entrar na questão da planta dos pés. Quando ele fala sacudir o pó dos vossos pés, os pés são a base do indivíduo, é a nossa base de sustentação. Vocês sabem que as células dos nossos pés são as células mais inferiores do nosso corpo. São aquele estágio primitivo que sustentam, porque nós necessitamos movimentar, então tem que haver muita energia, muita vitalidade nas pernas, mas sustentadas pelos pés. Não é interessante isso? E quais seriam as células mais evoluídas do nosso corpo? Os neurônios. Porque no cérebro tem várias células diferenciadas. E os neurônios são aquelas mais evoluídas, inclusive responsáveis pelas sinapses, pela elaboração instantânea dos pensamentos, das sensações, né, dos sentimentos. Nós podemos considerar que aqueles que estão na planta dos nossos pés somos nós na condição relativa ao Cristo, que é o neurônio central, o neurônio superior, né? Então nós temos no nosso corpo toda a estrutura, por isso que Jesus disse, vós sois deuses, tudo isso que vocês podereis fazer. Quando a gente chegar lá em cima, e aí a gente vai entrar na questão dos chakras, né? Nós temos o chakra básico, que é aquele que está ligado a essa condição da Terra, e aí vai subindo, mas nós temos um chakra superior, que é o coronário, que chama corona, coroa, que justamente é que está no topo da nossa estrutura psíquica,
E ele é em forma de cone, ele entra com muita abundância, mas tem que fazer um esforço para penetrar, igual o funil. E nós usamos muito pouco dele, porque é onde vêm as coisas superiores. Então, se nós estamos num dia a dia muito agitados, com a nossa casa mental atribulada, intoxicada, revoltada, agitada, é com que aquele turbilhão que impede a entrada dessas energias. Essas energias são as inspirações superiores. Então nós ficamos muito mais ligados, muitas vezes ao frontal, que é atingido diretamente pelo processo de perturbação obsessiva, convulsiona todo o nosso psiquismo e dificulta, porque vai trazer mais sugestões interiores do que inspirações, que são as orientações do mundo espiritual. Então, a planta dos nossos pés, nesse sentido, olha que ensinamento, gente. Jesus vai querer dizer, não carrega nem na planta dos seus pés, não leva de forma alguma nem resíduo. É um desafio, ou não é? Às vezes a gente pensa assim, olha, o versículo não entendi nada. É porque realmente é muito complexo. Ele não está falando assim a esmo, ele está falando de ciência e espiritualidade. Ele está falando de comportamento, ele está falando de relacionamento. Então, sacode o pó dos vossos pés, no sentido, tira todo o detrito, toda coisa que pode causar animosidade, para que você possa realmente estar em paz com você e não causar aquilo que muitas vezes fica, aquela mágoa da pessoa. Ah, eu perdoo, mas não quero ver nem pintado de ouro. Tá? Você vê, ouro é uma cobiça de todo mundo, né? Eu já vi dizendo, não quer ver nem fundido a ouro. Imagina a pessoa que pesa 80 quilos, né? A pessoa não quer nem saber, né? 80 quilos de ouro é muita coisa, né? Não. Tira muita gente totalmente da dificuldade financeira. Mas a mágoa é tão grande que a pessoa vai dizer assim, não quero ver nem pintado a ouro. Perdoou. Guardou a mágoa, ressentimento, carregou a toxina. Eu costumo falar para uma pessoa muito próxima, às vezes ela fica lamentando, remoendo a situação. Eu falo assim, aquele já morreu, está lá atrás, você está carregando o defunto até agora. O defunto já está em decomposição, você está carregando a podridão. Então é assim, a gente tem que deixar a coisa ficar para trás. Mas não tem que carregar carniça conosco. Não. Nós não somos sepultura. Se for do mal, aí pode sepultar. Né? Mas para carregar a sujidade, psiquismo de agressividade, de revolta, de dificuldade para o próximo, ele já tem as suas, aí vai acumular aquela coisa toda. Fica mais difícil, mais densa e mais enfermidade. Essa coisa tão real que as doenças, quando elas não são congênitas, elas são adquiridas no processo da existência. Quando elas não são programadas no sentido, em determinado momento você vai contrair um câncer, e esse foi um câncer programado. Mas a maioria são de acidentes do percurso, que nós fomos negligentes na direção do nosso veículo corporal. Então, as doenças no corpo físico, a maioria delas são por causa do distúrbio psíquico. Nós envenenamos as nossas células. E uma das formas de envenenar a célula é a mágoa, porque é má água. Má água é água estagnada, é água azeda, água turva, água que não serve para dessedentar, né? Para hidratar. Porque a água ela tem que estar com reservas de recursos que hidratam. E aí a pessoa vai entender que para hidratar a água tem que estar carregada de sais, de carbonatos, de nitritos, de nitratos. Não pode ser água pura também, não. Só não pode ser contaminada. Porque se tomar água pura, água destilada, você morre desidratado. Não é a água ou o líquido que te hidrata, são os minerais, aquela, né? Então Jesus, ele faz a gente pensar na ciência espiritual. Ele faz a gente pensar em como fazer a limpeza. E aí, essa sacudir os pés, a gente pensa sempre, toda vez que a gente tiver a dificuldade com uma pessoa,
para que não cause aquele ressentimento. Gente, o ressentimento de pessoas que eram amigas, de repente se tornam estranhas, indiferentes, ainda que não inimigas. É justamente por isso, a pessoa carregou aquilo, ela não conseguiu jogar aquilo para fora. E aí ela fica engolindo aquela coisa amarga, e isso causa câncer. Isso causa câncer, isso causa úlcera gastroduodenal, né? Isso causa uma série de dificuldades. Pessoa que tem muita enxaqueca, pessoa que deixa muito, né? A energia que ela é inferior, tem que ficar ali, que ela tem que estar ali na base das vísceras para poder ser evacuada, tá? A adrenalina, ela sai. Agora, você deixar ela subir lá para a cabeça, né? Quando fica complicado. Eu estou com uma dor de cabeça, não sei de onde vem. Às vezes foi de um ambiente, de uma casa contaminada que você não percebeu. Como o meu amigo dizia, tem casa que você não pode tomar nem água, né? Você entra na casa bem e sai mal. Então a gente tem que entrar dentro da nossa condição e sair da nossa condição. E deixar aquela casa melhor do que quando nós entramos. Essa é a proposta do cristão, né? Então, eventualmente a gente tem dificuldades com pessoas que a gente está encontrando, parece que da primeira vez. Por exemplo, você vai entrar no metrô, né? E aí uma pessoa te esbarra, você fica incomodado porque aquela pessoa te esbarrou, aquela pessoa também fica incomodada e muitas vezes parte para a agressão. Nós tivemos uma companheira que frequentou conosco desde a 74, uma pessoa linda, tá desencarnada já. Ela, na 59, Lexington, ela entrando no trem N, que é o nosso trem aqui, né? E aí o trem estava cheio e veio alguém empurrando para entrar assim com muita agressividade. Ela simplesmente foi olhar para trás para ver o que era aquilo, mas estava empurrando mesmo. A mulher era uma mulher fortona, vocês imaginam, tinha que ser muito forte mesmo para fazer da forma que fez. Ela começou a esbofetear, ela bateu tanto no rosto dela que ela ficou com... Ela não teve tempo nem de defesa. Então vocês imaginem que isso pode acontecer numa eventualidade. Aí é que está. Às vezes a energia que ela usou naquela hora, a outra captou. Como se diz, pessoa mal educada. Gente, o espírito é aquele que vocês vão discordar, pode também. Se uma pessoa pisar no seu pé, você olha para ela e pede desculpa. Porque se você... o que foi? Aí começa, ó, a pancada acontece. A pancada acontece. Você vê isso a todo momento, né? Então, é a gente manter a nossa paz sem destilar de forma alguma energia pesada, energia negativa, porque se aquela pessoa não tem paz, ela vai causar um estardalhaço com você e com quem esteja ao redor. E a mensagem do Cristo é: eu vos deixo a minha paz e vos dou a minha paz. Eu não vou a dor como uma, porque a paz do Cristo é diferente. Imagine, foi maltratado ao extremo, foi vilipendiado, recebeu todas as chibatadas, colocaram uma coroa de espinho, suja, contaminada, tirado lá do monturo lá em Jerusalém, onde ele jogava lixo, carniça, até pessoas que não tinham condição de serem enterradas, jogavam ali, para não ser confrontado, né? Poderam ali, fizeram, crucificaram. E aí, em determinado momento, ele fala assim: ô meu Pai, perdoais, porque eles não sabem o que fazem. Vocês já imaginaram que amor, né? Que exemplo, que equilíbrio? E ele fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aí fica a coisa mais complexa para o nosso entendimento, mas que a gente já pode pensar como espíritas. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém nem vai não, porque ele está com o Pai, ele é o representante do Pai, e ele que é o nosso pastor
divino, celeste, que fala, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Aí é o planeta Terra. Mas a mim convém reunidas todas num só rebanho. Olha o processo da regeneração. Olha o processo da sublimação dos espíritos para estarem juntos num mundo feliz, num mundo ditoso. A mim convém reuni-las num só rebanho, onde haverá um só pastor. Ou seja, Jesus é responsável pela terra e por outros que já estão vivendo a plenitude da felicidade, da harmonia e da paz. Vamos ficar por aqui por enquanto, né? Jesus nos abençoe e que a gente tenha força.